Olá, sejam bem-vindos a mais um Minha Saúde, que é um programa exclusivo da Unimed Teresina para ajudar você de casa a cuidar melhor da sua saúde e da saúde de quem você ama. E lembrando que nós estamos também lá no YouTube, no canal oficial da Unimed Teresina. Você assiste este programa e outras edições de muitos temas importantes. Olha, você já ouviu falar sobre a doença de Alzheimer? É uma doença que é um transtorno neurodegenerativo progressivo e o principal sintoma é a perda da memória recente. Estima-se que no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas sofram de Alzheimer. A doença afeta principalmente pessoas entre 60 e 90 anos, mas também pode ser diagnosticada antes dessa faixa etária. No programa de hoje nós vamos conhecer mais sobre essa doença, conversando com o médico neurologista Franciluiz Bispo, cooperado Unimed Teresina. Doutor Franciluiz, seja bem-vindo. Por favor, doutor, comece explicando para a gente o que caracteriza a doença de Alzheimer e por que ela é degenerativa. Olá, Nádia, tudo bom? Prazer estar aqui respondendo suas perguntas. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa com uma origem genética e uma característica também com envolvimentos ambientais que está associado a hábitos de vida ao longo da vida. É considerada uma doença neurodegenerativa porque o Alzheimer é uma deposição de proteínas anormais no cérebro. E essas proteínas vão se espalhando pelo cérebro e vão lesando os neurônios e nesse caráter progressivo que caracteriza a doença, né? Uma doença com sintomas iniciais, geralmente ali esquecimentos e dentre outros sintomas cognitivos, uma piora progressiva ao longo do tempo por conta dessas proteínas que vão se espalhando pelos neurônios. Doutor, e quais os principais sintomas da doença de Alzheimer? O sintoma inicial, mais cardinal assim, da doença é de fato a dificuldade com memória, né? Não só a memória de curto prazo, mas também uma memória de trabalho, né? Que é aquela memória que você utiliza para executar tarefas, algumas disfunções executivas, como a gente chama, né? Que é aquela habilidade que a pessoa tinha de cozinhar, de ir ao supermercado e de fazer aquelas tarefas diárias em que ela vai perdendo aos poucos essa autonomia. Esses são os principais sintomas que levam principalmente a família ao consultório médico. Em geral, quem leva o paciente ao consultório é a família, porque em geral o paciente em si ele tem uma dificuldade de percepção disso que está acontecendo. Agora explica pra gente quais são as causas dessa doença. Existem fatores de risco para o Alzheimer? Os principais fatores de risco estão relacionados à alimentação, né? Você tem uma alimentação saudável, existe um fator genético muito importante, genes já bem marcados. O sedentarismo é um fator importante para a doença de Alzheimer. A baixa escolaridade também é um fator de risco importante, que está relacionado também que geralmente quem tem baixa escolaridade também tem mais dificuldade de acesso à boa alimentação, inclui dentro de um combo social importante, por isso que é uma doença mais comum em países em desenvolvimento. Tabagismo também é uma causa importante, um fator de risco importante para a doença de Alzheimer. E principalmente doenças comuns à população, como pressão alta e diabetes, principalmente essas doenças com mau controle, que também é uma coisa comum em países em desenvolvimento, né? Pacientes que pouco acesso a serviços de saúde e essas doenças são mal controladas. Então, em geral, nesses países, o Alzheimer é mais prevalente. Doutor, e quais são os estágios da doença de Alzheimer? A fase inicial da doença de Alzheimer, que é uma fase em que ainda existe uma certa autonomia do paciente, ele ainda consegue se alimentar com as próprias mãos, ele ainda consegue tomar banho sozinho, né? Hoje se fala muito da fase pré-Alzheimer, mas ainda não existe muito do que a gente possa fazer nessa fase ainda, na fase pré-Alzheimer. A partir da fase inicial já existem tratamentos adequados que retardam a progressão da doença. E essa doença vai evoluindo, né? E a evolução da doença é marcada com a evolução da perda da autonomia, onde o paciente muitas vezes está dependente, acamado, muitas vezes alimentando-se por sonda, muitas vezes até respirando através de dispositivos de suporte de via aérea. Agora vamos falar sobre como é feito o diagnóstico dessa doença, doutor. O diagnóstico de Alzheimer, ele é um diagnóstico eminentemente clínico.
né? Então, assim, o diagnóstico de Alzheimer ele é baseado em uma história clínica bem coletada com familiares e também com a história de vida do paciente e uma avaliação de exames de imagem laboratorial que está mais em evidência para você verificar que esse paciente não tem uma outra causa de um transtorno cognitivo, né? Existem muitas doenças que podem ser confundidoras, né? Que você pode achar que o paciente está Alzheimer, mas muitas vezes ele tem outro problema, né? Uma disfunção da tireoide, uma deficiência de vitamina, que pode levar o paciente a ter sintomas cognitivos e aquilo não necessariamente ser uma doença de Alzheimer. Uma pergunta que muitos se fazem, doutor, é se o Alzheimer tem cura e como é feito o tratamento dessa doença? O Alzheimer ainda não tem um tratamento curativo, né, dentro daquilo que a gente conhece como medicina curativa. Né? Existe um tratamento, né? Existem drogas hoje disponíveis no mercado e que atrasam a evolução da doença. Né? É bem descrito que entre os sintomas iniciais do Alzheimer e a fase final, que é aquela fase em que o paciente está muito restrito e com a perda quase que completa da autonomia, essa fase, esse intervalo dura entre 6 e 7 anos. Né? Com o tratamento adequado, a evolução da doença para o estágio final, né, para o Alzheimer grave, ele pode ser estendido até 12, 13 anos. Né? Então você consegue aumentar com o tratamento o tempo de vida com uma certa qualidade desse paciente. Nós vamos já continuar a entender mais sobre a doença de Alzheimer, mas antes eu quero falar para você sobre o pronto atendimento digital da Unimed Teresina. Com o PA Digital, o beneficiário da Unimed tem atendimento de urgência rápido e online para casos de baixa complexidade, como febre, enjoos, dor de cabeça, sintomas gripais e outros. As consultas são online, realizadas por médicos generalistas, assim também como o atendimento pediátrico para crianças de até 16 anos. Além de casos de sintomas leves, também podem optar pelo atendimento digital online, pacientes com retorno de consultas de urgência, análise de exames solicitados anteriormente, dúvidas sobre qual especialidade médica procurar, segunda opinião médica, dúvidas médicas durante uma viagem e muitos outros casos. O atendimento é rápido, eficaz e você não precisa sair de casa. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre o pronto atendimento digital da Unimed Teresina. Você sabia que pode agendar consultas eletivas em nosso ambulatório? Isso mesmo, nosso ambulatório tem consultas eletivas agendadas, contamos com mais de 29 especialidades, com mais de 89 médicos em atendimento. No nosso hospital temos 2 ambulatórios, que é o ambulatório adulto, que conta com 12 consultórios em atendimento, com especialidades em reumatologia, oftalmologia, psicologia e entre outros. Um espaço bem amplo e aconchegante para os nossos clientes. Temos o nosso ambulatório infantil, também um espaço adaptado para as crianças, onde temos a brinquedoteca, um fraldário e contamos com mais de 13 pediatras em atendimento. Para realizar o agendamento em nossa unidade, você pode estar acessando o site Unimed Teresina, tem a aba Marcação de Consulta, ou também baixando o aplicativo Unimed Live. Continuando a nossa conversa sobre o Alzheimer, existe maneira de prevenir essa doença? Tendo em vista que o Alzheimer tem fatores ambientais, que é aquilo que a gente pode prevenir, alimentação saudável, atividade física regular, ou seja, você não ser sedentário, o controle dessas doenças que são muito comuns na população, né, doenças de grande impacto, como hipertensão, diabetes, controle de colesterol, vale para todos nós, mas também do ponto de vista coletivo, como uma medida de alerta para governos, né, e para a sociedade civil, né, cobrar acesso a serviços de saúde para que essas doenças possam ser controladas. Essas são as principais formas de prevenir a doença de Alzheimer. Nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Franci Luiz Bispo por essa conversa. O Minha Saúde de hoje vai ficando por aqui. Você pode assistir esse programa e muitos outros lá no canal Unimed Teresina no YouTube. Na próxima terça, às 11h50, a gente se encontra aqui na Band com outro tema importante para a sua saúde. Até lá, tchau!